Olá, hoje damos início ao nosso segundo dia do Caminhando com Paulo. Nós vamos começar a nossa caminhada pela carta de Paulo aos Romanos. Começaremos então pelo início da carta, onde Paulo se apresenta e faz uma ambientação dessa carta, uma apresentação. Então estamos em Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa nova do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio de seus profetas, e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com um grande poder que ele é Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a eles. Entre essas pessoas estão vocês, que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graça ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito de seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros, por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Então, nós fizemos a leitura do primeiro versículo até o 15º versículo. Quando nós temos para aprender com a fé de Paulo? Então, primeiramente, Paulo se apresenta ao nosso Senhor Jesus Cristo, o qual provou com a sua ressurreição e com o grande poder que é Filho de Deus. E mais uma, das grandes belezas de acompanhar Paulo é que Paulo não esteve presente, na caminhada de Jesus, assim como os outros apóstolos. Então a gente pode se identificar em mais esse momento com Paulo, porque Paulo creu em Cristo, apesar de não tê-lo conhecido durante a sua caminhada. Paulo recebeu a sua notícia, lógico, através da sua aparição, mas Paulo não foi um dos apóstolos que caminhou junto de Cristo, mas Cristo provou através da sua ressurreição. E ele fala, por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo. Tudo que nós recebemos de Deus, nada tem a ver com o merecimento. E Paulo deixa isso muito claro, é uma honra,
é um presente de Deus, e nada tem a ver com ele mesmo. E ele aceita, e é grato, imensamente grato por essa honra de levar, né, a fé de Cristo e trazer pessoas para perto dele. E aí Paulo continua agradecendo, né? Ele faz uma oração de agradecimento por essas pessoas. Então, Paulo se coloca, olha como é bonito o amor, né? O amor servil. Então, Paulo se coloca ao serviço deles. Talvez a gente esperaria que eles agradecessem a Paulo, né? Por esse serviço, por essa pregação, por essa doação, mas é Paulo mesmo quem os agradece. Né? Paulo se coloca ao serviço deles e os agradece. Os agradece pela sua existência, pela sua fé. E olha que fé, né? Porque ele diz, no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Não é pouca fé. Então Paulo é grato por isso. E ele diz que serve a Deus de todo o seu coração, anunciando a boa notícia a respeito de seu filho. E aí a gente vai vendo essa fé de Paulo, né, que primeiro agradece a Deus, reconhece que servir a Deus é uma honra que vem do próprio Cristo. E aí ele diz, eu oro por vocês e peço a Deus que, se for da sua vontade, ele faça com que eu possa ir visitá-los. Ele sabe que nem dele não depende, depende da graça de Deus. Se for da vontade de Deus, será possível que Paulo vá visitá-los. Então Paulo se põe à disposição. Paulo se põe à disposição do serviço sem pedir nada em troca. Paulo agradece pelo próprio ato de servir. Paulo agradece às pessoas a quem ele tem a oportunidade de servir. E aí, finalmente, Paulo se coloca, né, na posição de servo, que diz, Senhor, se da tua vontade for, eu lá irei servir. E aí ele termina dizendo que gostaria de ter ido, mas foi impedido. A gente sabe que Paulo teve uma grande dificuldade de conseguir ir até Roma, né? E tudo que se deu também em Roma para Paulo. E aí ele termina pregando mais uma mensagem, né, sobre o dever do serviço, né? Que o serviço dele o serviço de Paulo, a pregação, não é só para os civilizados, mas também aos não civilizados. Não é só para os instruídos, mas também para os sem instrução. Então, nessas primeiras palavras de Paulo, em sua carta aos Romanos, a gente pode tirar muito sobre o serviço, o nosso sim a Deus, a nossa servidão. Será que nós temos servido como Paulo descreve o seu serviço nesse início da sua carta? Será que nós temos nos disposto ao serviço a Deus, dado o nosso sim? E será que esse sim é verdadeiro? Sincero? De todo o coração? Nós agradecemos pelas pessoas que nós temos que servir? Será que às vezes a gente agradece por ter que servir ao nosso marido, aos nossos filhos, aos nossos colegas de trabalho, ao sogro, à sogra, ao pai, à mãe, aos irmãos? Quando a gente é posto em um chamado à servidão que talvez não nos alegra naquele momento, que talvez nos é difícil, nós temos agradecido por existir a quem servir? Porque às vezes a gente esquece que o próprio serviço é uma graça. Poder servir é uma graça de Deus para nós. Servir é uma alegria. É um ato de amor. É o que nos permite viver em Cristo, no serviço ao nosso próximo, amar o nosso irmão. Então nós temos sido gratos pela própria existência daqueles que estão na nossa vida para que nós os sirvamos. E aí depois nós temos nos colocado nessa posição de humildade. Senhor, tudo bem, o Senhor tem o meu sim, e eu sou grata a esses que eu tenho para servir. E eu servirei, se assim for da tua vontade. Ou nós servimos na nossa vontade, porque a gente quer. E às vezes a gente insiste em coisas que Deus não quer que nós insistamos. Deus nem quer que a gente faça. Talvez não é para você fazer.
Talvez aquilo ali é uma oportunidade de outra pessoa crescer em Cristo. E você toma aquilo dela, querendo fazer algo pela tua vontade, pela tua força, pelo teu próprio braço. Nem sempre nós somos necessários. E isso também é servir. Às vezes, o servir é se silenciar. Para que essa oportunidade seja outra pessoa. Talvez aqui não é o momento. E por outro lado, às vezes nós deixamos de servir. Nós damos o nosso não. Então, a gente tem colocado o nosso serviço verdadeiramente nas mãos de Deus. Senhor, se da tua vontade for, eu irei até lá. Eu irei até Roma. Paulo queria muito ir. A gente vê que, sinceramente, ele queria ir. Ele tentou. E foi muito difícil para ele chegar até Roma. Então, ele tinha uma grande vontade, mas ele precisa entender, nós precisamos entender que a vontade de Deus é a vontade que tem que se cumprir. Então, ele diz, ele aceita. Se da vontade de Deus for, eu irei visitá-los. Por mais que ele queira. Ele sabe que só vai acontecer se for da vontade de Deus. E só deve acontecer se for da vontade do Pai. Então, essa é a mensagem que o Espírito Santo trouxe para mim hoje nessa leitura. Se você está aqui comigo, eu acredito que você tem algo a receber de Paulo hoje, nesse dia. Que Deus te abençoe imensamente. Que as palavras de Paulo possam te conduzir assim como elas estão me conduzindo a Cristo. Que nós possamos caminhar juntos nesse entendimento, nessa graça de palavras que Paulo nos deixou. Né? Para que nós cheguemos ao final da nossa vida e possamos dizer assim como Paulo diz: eu combati o bom combate. Né? Que essas também possam ser as nossas palavras. Amém. Que Deus te abençoe. E até amanhã.